Vamos ao que interessa aqui com o nosso Morning Show, porque estamos a pouquíssimos dias, agora sim, da escolha final de quem vai comandar a Prefeitura de São Paulo pelos próximos 4 anos. E entrando nesse clima de eleição, tem outra previsão que pode afetar realmente a decisão nas urnas, né? A das chuvas de São Paulo, que prometem causar estragos entre hoje até domingo. Isso a gente está falando, né, David? Nosso David Tarso está aqui. A previsão que um ciclone extratropical vindo do sul possa fazer com que realmente uma chuva carregadíssima seja sentida e pode acabar afastando muitos eleitores de sair de casa e votar. Qual é a sua previsão? Exatamente. A Defesa Civil, inclusive, acabou de emitir aqui o comunicado sobre as chuvas aqui na capital paulista. Foram 22 pontos de alagamento, 51 quedas de árvores e uma pessoa acabou perdendo a vida. Mas realmente o que chama a atenção é que, diante desse contexto das chuvas, isso é muito utilizado no contexto político, Marinho. Pepe, meu querido, você estava até falando aqui que você está surpreso como o paulistano pegou quase que uma fobia, uma chuvofobia, de certa forma. Qualquer princípio de chuva, ele já começa, enfim, se resguardar da maneira que pode. Como é que você está vendo isso e a previsão que isso pode ter nas urnas no domingo? Com tristeza, Marinho, com tristeza. Você vê que São Paulo, que é a maior capital de cidade da América Latina, uma das maiores do mundo, parece que vira uma província qualquer quando começa a chover, né? Outro dia, ontem, né, eu tinha um jantar marcado e aí a pessoa falou assim, nossa, vamos desmarcar o jantar porque estou vendo aqui que vai começar a chover, né? Ou seja, o paulistano está começando a pautar a sua vida de acordo com a chuva. Mas, em relação às eleições, Marinho, a vantagem do Nunes é muito grande em relação ao Boulos. Apesar de eu achar que vai influenciar na reta final, dificilmente vai surtir grande consequência no final das eleições. Nosso velho Ulisses Guimarães dizia, né, meu caro Mano Ferreira, na política e na vida não há coincidências. Mas eu acho que essa sim, forçando um pouquinho a barra, é uma grande ironia do destino, porque mais ou menos a vantagem de votos em números absolutos que Nunes teve sobre Boulos no primeiro turno foi de 25 mil votos. E nesse exato momento, enquanto a gente está transmitindo o Morning Show para vocês aqui agora, o último levantamento da própria Enel é que 26 mil lares paulistanos estão completamente sem luz. Pode ser o fiel da balança? Não, pois é. Quando a gente lembra que para cada domicílio, geralmente você tem mais de um eleitor, o público potencial aí aumenta. Mas a realidade, na minha visão, é que Boulos hoje disputa contra ele mesmo. Ou seja, é difícil pensar que Boulos vai conseguir empatar com o resultado que ele teve 4 anos atrás, que foi de 40% dos votos no segundo turno, na época contra Bruno Covas. O que tudo indica, até agora, e isso mostra o tamanho do fracasso da campanha de Guilherme Boulos esse ano, é que ele está no patamar abaixo do que estava antes, ou seja, deve sair politicamente menor, mostrando que a aposta do PT em apoiá-lo foi um equívoco para o partido. Nunes culpa Lula, no momento que Lula culpa Nunes e acaba culpando a Enel, e a Enel diz que não tem culpa, enquanto isso Boulos atacando Nunes, e no meio desse processo todo, no mínimo, meu caro delegado Palumbo, 2 anos consecutivos de planejamento zero, integração zero das esferas de governo, desde o federal, claro, concessão federal é a Enel, há de se lembrar, as agências reguladoras aparelhadas e o paulistano parece que está vivendo um Mad Max e não na maior metrópole mais rica do continente. O que você acha? Enquanto isso, o povo paga uma conta cara e não tem um serviço de qualidade. Eu concordo com o Pepe. Ontem à noite eu estava aguardando para participar do Pingos nos Is e fiquei receoso, porque começou a chuva, eu falei, vai acabar a energia, como constantemente acaba ali no meu bairro, né? A culpa é de quem? Olha, nós temos uma agência reguladora que não fiscaliza. Tem 9 pessoas para fiscalizar. Fica muito complicado uma situação como essa. A Enel não faz a poda de árvore. Não faz a poda, não auxilia nas podas de árvore. Apenas 1% dos pedidos são atendidos. Mas o eleitor brasileiro pode ser que vote com o fígado. Essas pessoas que estão sofrendo, com raiva, talvez mude o seu voto. Eles são os primeiros a culpar um determinado candidato e vai lá e muda de voto. Afinal de contas, ficar uma semana sem energia elétrica não é normal, não é aceitável. Pessoas morreram. Aliás, eu tenho uma assessora, Marinho, cujo avô, por causa da falta de energia, ele se utilizava de um equipamento, acabou indo para o hospital
e faleceu. Uma pessoa próxima a mim, que é a Nayara. Então, quantas outras não morreram que ninguém fica sabendo por causa disso, que acabou influenciando? É terrível essa situação. Alguém tem que tomar uma atitude. Tanto o governo federal, o municipal parece que já tomou, pedindo para cancelar o contrato, mas nós temos que agir com mais energia contra essa empresa. Sem dúvida alguma. É de uma mediocridade, de uma baixeza completa. A gente vê poucas soluções sendo trazidas à tona, sendo aplicadas para trazer paz o quanto antes para esses lares. A gente trouxe aqui famílias, mães ali, tendo que fazer o possível e o impossível para poder trazer algum alento ali às crianças que têm condições especiais, completamente dependentes ali de aparelhos ali médicos, movidos à energia, evidentemente. Nossa querida Jess Peixoto se une aqui ao nosso programa. Beleza, minha querida? Como é que você está? Prazer em revê-la. Muito bem, parabéns, André. Tô bem feliz, né? A minha voz está um pouquinho rouquinha, o pessoal está percebendo, mas estamos levando aqui porque é o Morning Show acima de tudo. Pepe, ficou aqui. A gente já vai trazer você também, Jess? Eu senti que o Pepe, durante a fala do Palum, pega leve dessa vez, um pouquinho mais leve, por favor. Quem avisa amigo né, Pepe? O Pepe é meu amigo. A gente sabe disso. Eu estou pensando na suspensão amanhã, sexta-feira. Poder dormir quinta, sexta, vai cavar, sábado, não cava a falta, não. Tô brincando. Viu, diretoria? Tô brincando. Foi uma piada de mau gosto, mas foi uma piada. Mas vai que é sua. Eu vi que você estava condenando essa ideia do Palum de que a culpa recai exclusivamente na ANEEL. É por aí? Não, claro que não. Esse empurra-empurra de responsabilidade no caos que fica São Paulo com a chuva é algo bizarro. É inacreditável. O maior responsável para mim é a incapacidade dos políticos e dos entes federativos de criarem e pensarem em inovações institucionais. Né? Claro que o município de São Paulo é culpado e tem uma parcela de culpa. Né? O prefeito tem capacidade de criar, junto com a Enel, de criar parcerias público-privadas inovadoras de modo a dar mais eficiência nas podas das árvores. Todo mundo sabe que a falta da poda da árvore foi um dos principais motivos pela queda de energia em São Paulo. Claro que o governo federal poderia criar, junto da agência reguladora e junto do município de São Paulo, estruturas inteligentes também para evitar o caos de São Paulo. Então, todo mundo tem uma parcela de culpa. Não dá para as pessoas evitarem, né, a sua culpa por meio de retóricas vazias, né? Todo mundo tem uma parcela de culpa, mas o maior culpado é a falta de capacidade de pensar o Brasil, de pensar o São Paulo, de modo a resolver os problemas estruturais da população. Né? O prefeito tem parcela de culpa dele, sim. Né? A ANEEL tem uma parcela de culpa por não fazer a regulação e fiscalização do contrato de forma adequada. Né? É um contrato antigo, completamente ultrapassado. Né? Ou seja, é um absurdo. Mas o maior absurdo é esse empurra-empurra de responsabilidade. Os políticos têm que sentar na mesa e falar, eu tenho uma parcela de culpa, eu também. O que a gente pode fazer para resolver esse problema tão caro para a população de São Paulo? Mas pior ainda é o oportunismo de quem quer aproveitar essa confusão para esvaziar e aparelhar politicamente a agência reguladora. Porque isso é uma questão que está vindo na mesa. O governo fala, inclusive, num possível projeto de lei para fazer com que o mandato dos diretores da agência seja coincidente com cada governo. Isso seria um absurdo. Não, é um absurdo. Mas sim, vamos ver o seguinte, por exemplo, a Enel, que é a agência reguladora de energia elétrica, deu uma multa no caos anterior de São Paulo de 200 milhões da Enel, né? E a justiça cancelou a multa, suspendeu a multa. E o que isso revela para você? Não, revela realmente que o contrato de concessão da Enel com a ANEEL está completamente ultrapassado e não retrata mais as necessidades do povo de São Paulo e do Brasil em geral. Né? Até porque o que acontece com a Enel aqui em São Paulo certamente acontece com outras empresas de energia no Brasil todo. E a insegurança jurídica. Não dá para a agência reguladora estar atuando para um lado, a justiça vai para o outro. Pepe, como ficam as instituições? Você sabe qual foi o motivo deles terem cancelado essa multa? Não, o motivo foi ridículo. Falaram que faltou o devido processo legal. Né? Falou que a Enel não foi chamada. Mas a multa é uma função administrativa. Claro. Senhores, eu proponho aqui da gente